Depois que Isabel, prima de Maria, havia ficado grávida de João Batista, 6 meses depois da gravidez de Isabel, diz assim a palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, depois, enviou o Senhor o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada do Senhor, pois o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia ser essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se eu sou virgem? E o anjo diz: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Que palavra, né? Aí, a nossa cabecinha, que cabe numa lata de sardinha, né? E os grandes pensadores, os chamados mega power inteligentes, diz: isso é impossível, isso é uma alienação, isso é uma imaginação. Porque, embora fé e ciência caminhem juntos, a verdade é que o papel da ciência é desacreditar da fé, e o papel da fé é validar a ciência. Não é a ciência que valida a fé, mas é a fé que valida a ciência. Porque quando a ciência chega com a comprovação, a fé já está lá há muito tempo. A fé já fala disso há muito tempo. E esse é um caso que para muitos é um absurdo, porque cientificamente é quase impossível. Mas eu quero me deter ou me ater a essa cena do nascimento de Jesus. Por que Deus escolheu Maria e não escolheu Marta, Joana, sei lá eu, qualquer outro nome? Ele escolheu Maria porque ele quis escolher Maria. Ah, mas ele poderia ter escolhido outro José. Sim, José aqui era da descendência de Davi, e o Filho do Altíssimo seria da descendência de Davi, não é? Isso era uma promessa. Mas independente dessas questões históricas que nos localizam, eu quero falar de uma coisa. Deus, para poder se relacionar comigo e com você, ele precisava tomar forma humana. E a única maneira dele tomar forma humana era ser semelhante ao ser humano, nascer de um ser humano. E o que nós vemos aqui é uma fusão entre o humano e o divino. Jesus Cristo, na verdade, ele tem um papel primordial na salvação da humanidade. Primeiro, porque o homem Jesus leva o homem pecador até Deus. E o Deus, o Filho do Altíssimo, o Deus Jesus Cristo, se aproxima do homem. Então Jesus traz Deus até o homem e leva o homem até Deus. Deus e o homem se encontram em Jesus. A cruz, por mais absurdo que pareça, é o encontro de uma humanidade perdida com um Deus Salvador. Isso é tão profundo, isso é tão forte, que se você parar para pensar e você refletir sobre isso, você vai falar: eu tive a oportunidade. É interessante porque a gente, quando assiste alguns filmes
de ficção que falam de ETs, não é difícil e não é raro você falar que algumas pessoas, ou elas dizerem que foram abduzidas por um ser extraterrestre. Não, eu fui abduzido e ele me levou numa nave, eu fui para tal lugar, parece que sofreu ali, né, uma viagem astral, como alguns místicos gostam de dizer, mas a verdade é que eles dizem, nós somos abduzidos, nós somos tomados e a gente não foi levado para uma outra esfera, para uma outra dimensão. Na verdade, Jesus Cristo, Ele não nos abduziu, Ele fez diferente, Ele tomou a nossa forma, Ele veio até nós e Ele nos comprou para levar até Deus. Natal é isso. É Jesus comprando a humanidade, ouvindo, né, com uma proposta de salvação para a humanidade. Eu acredito que nós pensamos muito em ET, porque lá no nosso inconsciente, lá no profundo do nosso ser, no âmago da nossa alma, existe um desejo tão forte de se relacionar com alguém que transcende a nós. Sabe, alguém que nós acreditamos estar numa outra dimensão e a gente precisa disso. Nós carecemos disso. Então a nossa mente cria os ETs, cria as imagens, cria as viagens astral, como as grandes seitas e agnósticas ou gnósticas acabam criando. Sabe, eles criam isso porque a mente deles tem uma necessidade absurda de se encontrar com alguém, de ter um contato, de ter uma experiência que transcende a sua cabeça lata de sardinha, sabe? Que não consegue sair desse mundinho, mas que tem uma necessidade muito maior disso. Então, olha, eu tive uma visão, eu vi um ET, eu fui abduzido, eu fui trasladado, eu fui para uma outra dimensão. Na verdade, no caso do nosso Deus, ele saiu da dimensão que ele estava. E ele não veio simplesmente aparecer por aqui. Ele tomou a minha forma, a sua forma. Ele se esvaziou dele mesmo e tomou a forma humana e habitou como nós, num corpo tão mortal como o meu, tão frágil e vulnerável como o meu e o seu, mas ele decidiu, por obediência ao Pai, não pecar. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para preencher em mim e em você esse desejo de imaginar que existe vida numa outra dimensão. Mas não é num outro planeta, é num outro reino, chama-se céu. É lá que a gente vive, numa terra aonde habita a justiça, aonde não há pecado. E Jesus veio fazer isso. Por isso ele disse, o santo que há de nascer em você, ele será o Salvador do mundo, o Emanuel, Deus conosco. Os ETs, como imaginam, os alienados, né? Ele leva eles para lá. O nosso Deus vem nos buscar. E ele diz, é chegado até vocês o reino dos céus. E aí ele falou, vou preparar um lugar para vocês, para que eu leve vocês, para que onde eu estou, vocês também estejam. Tem alguma mera semelhança com essa necessidade que você tem e que o mundo tem de enxergar e se relacionar com um ET, de ser abduzido por um ET? Eu quero dizer para você que eu sou um ET. Como assim, pastor? É a abreviação de eterno. Eu tenho vida eterna. Eu vou viver com Jesus para sempre. Ah, pastor, o senhor não tem nem um pouquinho de humildade. Não, é a Bíblia quem diz. Quem não tem humildade é a Bíblia ao dizer, eu vou levar você para morar comigo. Foi Jesus quem falou. Por isso, Natal é a oportunidade que você tem de mudar o seu destino eterno. O terreno pode até não mudar, se bem que eu duvido que não mude. Mas o eterno,
com toda e a mais absoluta certeza, Jesus veio para mudar o meu, o seu, o nosso destino eterno. Isso é Natal. Deus vindo até nós para nos levar até Ele. A natureza pecaminosa com a natureza santa se unindo na pessoa de Jesus. Deus vindo em Jesus encontrar com o homem que está em Jesus. Olha que coisa linda. E nele eu tenho vida, e vida com abundância. Feliz Natal com Jesus. Ah, pastor, e se eu não tiver Natal? Que Deus tenha misericórdia e boa sorte para você, já que você acredita nisso, né? Mas eu acredito que Natal é Jesus dentro de você. Curta o Natal, chama Ele para morar com você, faz Ele nascer no teu coração, porque Natal é Jesus vivendo em nós. Feliz Natal para você. Eu quero orar por você. Pai querido, eu quero te louvar, eu quero engrandecer o teu nome, porque um dia o Senhor encontrou uma mulher e essa mulher foi à casa onde o Senhor gerou o teu Filho Jesus e nos deu um Natal maravilhoso. O nascimento da esperança, da vida, a possibilidade de sermos resgatados e comprados para o Senhor. Porque Jesus veio a este mundo para trazer a natureza divina até nós. E tomando a semelhança do homem, do pecador, que Ele justifica, leva a nossa natureza num novo homem até o Senhor. Obrigado, Deus, por esse Natal maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós estamos felizes, nós não fomos abduzidos, nós fomos conquistados, nós fomos amados, nós não fomos alienados, nós fomos conscientemente convencidos de que Deus, o Senhor, nos ama, de que Jesus é a porta, é o caminho, é a vida, e que de dentro de nós, que confessamos a Jesus, foi um rio de água viva. Obrigado, Pai, porque nós comemoramos no Natal o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, na verdade, o Natal não é só o nascimento dele, é o nascimento da vida em nós, é o nascimento da esperança em nós, porque nós estávamos em trevas, o mundo estava em trevas, e no mundo de trevas resplandeceu a luz. Obrigado, Pai. Obrigado por tamanha graça e bondade. Que Deus te abençoe, que você tenha um Natal vertical com Ele, sempre, em nome de Jesus.